Bem, estou aqui sendo convidado pela Companhia de Engenharia de Tráfego, pela Gerência de Educação, para que a gente aborde um pouquinho as questões que envolvem a todos nós, que é a cidade onde vivemos e principalmente a cidade que queremos transformar na cidade que nós realmente desejamos, a cidade de São Paulo, que está sendo construída hoje e daqui para frente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as questões que envolvem as nossas cidades. Eu vou pegar como referência, primeiro, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, que a gente vê hoje aí com 11 milhões de habitantes, né, dentro dela, mais outros 9 milhões de habitantes no seu entorno, formando a região metropolitana. A princípio a gente tem a impressão que ela sempre foi desse tamanho, ela já nasceu grande e por conta disso tem esses problemas. Se a gente resgata um pouquinho da história, a gente vai ver o seguinte: há mais ou menos 200 anos atrás, que está longe, no entanto, a população da cidade era estimada por volta de 10 mil pessoas, alguma coisa entre 10 mil e 20 mil pessoas. A tal região metropolitana evidentemente não existia, e nesse espécie de censo que foi feito em 1810, o Brasil tinha uma população bastante reduzida e totalmente agrícola. Quando a gente vira o século XIX para XX, São Paulo já está com 200 mil habitantes, já tinha crescido praticamente entre 10 e 20 vezes mais. Mais importante que isso, no entorno de 1810, São Paulo era um vilarejo totalmente voltado para ele mesmo, enquanto que já na virada do século ele já tinha ganho uma população de estrangeiros enorme, já estava recebendo os benefícios da cultura do café, já estava se industrializando e estava num processo de crescimento muito grande. Nesse período, o prefeito da cidade entende que, do jeito que São Paulo estava crescendo, a questão do transporte já tinha passado a ser uma questão fundamental. Então São Paulo contrata um grupo canadense que, através de uma concessão, eles passam a fornecer para São Paulo transporte público, energia elétrica, gás e telefonia. Para ter uma ideia do que foi o crescimento da cidade logo após os 1900 e também o que aconteceu com a rede de transporte público, em 1917, 17 anos depois dessa concessão de transporte, São Paulo já tinha 220 quilômetros de trilhos de bondes. E dá para entender uma outra coisa: a esta altura, em apenas 17 anos, São Paulo tinha dobrado praticamente a sua população, já estava chegando em 400 mil. 1900, 200 mil habitantes, 1917, 1920, praticamente 400 mil habitantes. E como é que essas pessoas foram morar? Como é que foi o rearranjo, né, dessas moradias, a locação do comércio, de escolas, a questão industrial? São Paulo foi a cidade que mais se industrializou no Brasil, para ter uma ideia. Em 1920, São Paulo já era o maior centro industrial do Brasil, em 1940 já era o maior centro industrial da América Latina, já tinha 1.400.000 pessoas. Mas voltando ali por volta de 1917, 1920, a cidade foi todinha estruturada em cima do transporte público chamado bonde. Eram os bondes da Light, os trilhos da própria ferrovia, que foi implantada pelo Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, em 1865, que fez com que São Paulo, a esta altura, já tinha passado dos 300 quilômetros, 200 e pouco da Light, e mais ou menos uns 100 da ferrovia do Mauá. Entravam várias ferrovias aí, a Companhia Paulista de Trens, a Companhia Sorocabana, Mogiana, ou seja, toda a ligação da capital com o interior foi sendo constituída através da ferrovia. Os bairros das cidades, as próprias cidades começaram a ganhar corpo em cima do eixo praticamente único, o principal, que era a ferrovia. São Paulo chega em 1940 com o maior centro industrial, já tem então 1.400.000 pessoas, já tem uma rede de bondes superior a quase 450 quilômetros, e ela vai se tornando o eixo principal de atração em termos de economia, em termos culturais, em termos econômicos. Ou seja, a cidadezinha de 1800 e pouco mais de 10 mil habitantes, que vira o século com 200, que chega em 1950 com 2 milhões e 200, ela cresceu, por incrível que pareça, sem nenhum planejamento urbano. Ou melhor, quem pensou no uso e ocupação do solo para alocar indústrias, comércio, moradias, serviços, etc., foram entidades privadas.
ou foi essa concessionária, ou foram os empresários de serviços de transporte, que depois nós passamos a chamar de ônibus, ou foram outros interesses privados que tentaram organizar a cidade. Por isso mesmo a cidade cresceu, inclusive, onde não devia. Não devia ter crescido tão próximo dos rios, porque os rios todo verão eles transbordam, os rios da década de 20, 30, 40 tinham inundações enormes, o rio Tietê, o rio Tamanduateí, o rio Pinheiros não tinham o traçado que tem hoje, eram meandros. A região do Brasil é uma região mais velha do planeta e era uma região mais tranquilizada em termos de terremoto, maremoto, coisa do tipo. Então, onde os rios se colocavam e onde você tinha grandes inundações. Então, a cidade deveria ter tomado cuidado ao entrar próximo dos rios, teria que tomar um pouco mais de cuidado, porque a hora que você vai para regiões mais altas, os custos são maiores, e precisaria ter tomado muito mais cuidado no entorno das nossas represas, a Bínix e a Guarapiranga, onde havia lá uma certa reserva, um certo cuidado para que não se tivesse muita gente morando por lá, mas em cima até de uma lei, por incrível que pareça, uma lei por volta de 1975 de preservação dos mananciais, que a lei estava correta, faltou fiscalização, resultado que hoje nós temos ali em torno de uma enorme reserva de água, que poderia ser um balneário espetacular para o lazer da cidade, acabou virando um grande esgoto a céu aberto. O que fica de tudo isso é a pergunta: que cidade nós deveríamos ter pensado, que cidade nós deveríamos ter construído, que cuidado nós deveríamos ter para que não tivéssemos hoje o que vivemos? Congestionamento, poluição, acidentes de trânsito, uma perda de economia brutal. Será que ter 11 milhões de habitantes numa cidade e ter 7 milhões de veículos licenciados nos colocaria inevitavelmente nesses problemas que nós temos hoje? É muito provável que não. É muito provável que se a gente tivesse pensado em planejamento, pelo menos a partir da década de 20, 30, 40, nós teríamos essa mesma população, mas não colocada, aquela que é mais pobre, colocada o mais longe possível, porque esse cidadão que mora lá longe é o que mais solicita o transporte público, aquele que mais precisa. E o transporte público não é necessário para o pobre. O transporte público é uma coisa necessária para a economia das cidades. As cidades americanas, como as europeias, como as da América todinha, foram todas elas crescendo ou inchando a partir do final do século XIX, indo para o século XX. Todas, exceto as americanas, mantiveram esse modelo. As americanas mudaram o padrão a partir do final da década de 20, quando a introdução do automóvel ele ganha um espaço enorme na economia americana, e quando o desenho urbano da cidade americana ele explode. Se vocês pegarem hoje uma cidade latino-americana ou brasileira de 100 mil habitantes e comparar com uma cidade americana também de 100 mil habitantes, o grande diferencial é a área que elas ocupam. Fatalmente, a americana tem de 6 a 10 vezes mais área, ou seja, quilômetros quadrados, do que as outras cidades. Assim como as próprias europeias, que continuaram conservando um modelo mais denso, melhor articulado e que acaba refletindo para o transporte público um custo muito menor, com tempos menores. Então, dito isso, dá a impressão que nós estamos então condenados daqui para os próximos 50 anos, 100 anos, a vivermos de mal a pior. Também não é verdade. Até porque é possível pensar em planos que rearranjem as cidades, não num estalar de dedos, mas num plano que possa se trabalhar com horizonte por volta de 20, 30 anos, mas que comece a mudar as premissas da construção da cidade. Nós temos hoje regiões centrais, onde nós temos 50%, 60% dos empregos da cidade, morando apenas 10, 15% da população. E temos as regiões do entorno, onde moram os outros 70%, 80% da população e onde os empregos são escassos. Como é que a gente vai reequilibrar isso? Qual vai ser o modo ou os modos de transporte que nós vamos usar? Como é que vai ser? Como é que vai estar intrincado esses modelos de transporte público, a relação dos automóveis, a questão das calçadas que são fundamentais? Como é que nós vamos rearranjar tudo isso? Hoje, São Paulo com 11 milhões e a região metropolitana com 9, não é mais possível você pensar a solução individualizada. São Paulo com a sua solução, Osasco com a sua, Guarulhos, São Bernardo, Santo André. Não é mais possível imaginarmos na região metropolitana
39 soluções diferenciadas. Hoje, em função desse enorme aglomerado, nós vamos ter que pensar em soluções que envolvam a região metropolitana. A Baixada Santista vai ter que ter o seu projeto, a região de Campinas, a região de São José dos Campos da mesma forma. E, inclusive, a forma de nos interligarmos com essas regiões. Fatalmente serão trens de média velocidade, a faixa de 160 a 200 km por hora, além das rodovias que nós já temos hoje. Então nós vamos ter que pensar em planos de 1, 2, 3 décadas, pensando em como é que nós vamos adensar, com que qualidade, pensando em como é que vão ser feitos esses deslocamentos, que estímulos nós vamos ter que sugerir para a área comercial, para a área de saúde, para a área de educação, como é que nós vamos recompor esse espaço para diminuirmos os tempos de viagem. Com isso nós reduzimos os custos e com isso nós aumentamos a qualidade da vida urbana. São premissas que todos nós temos que discutir. As empresas públicas, as empresas privadas, as universidades e a sociedade em geral, constituída de todas as formas que elas entenderem que devam entender o problema. Nos dias de hoje estão sendo discutidos a revisão do Plano Diretor de São Paulo. Nós estamos em meados de novembro de 2013. Até o final do ano será feita uma discussão. Mas Plano Diretor não é um plano que a gente tem ele amarrado e liquidado. As premissas têm que ser rediscutidas com muito cuidado. E o plano tem que ser implantado com participação dos governos, municipal, estadual, federal e da sociedade civil. É possível se prever, daqui 10 anos, por exemplo, uma rede de metrô maior do que Itaí. É possível ter a rede de trilhos da CPTM maior do que Itaí e essas duas empresas com padrões muito próximos. É possível e necessário termos uma rede de transporte público de ônibus com corredores à direita ou à esquerda, onde couber cada um. Isso tudo interligado na região metropolitana com os corredores que entram aí da MTU. E é fundamental que a gente faça revisão da nossa forma de dirigir, da nossa construção das calçadas, do nosso respeito público que nós temos que ter. Porque a construção da cidade que nós queremos depende evidentemente de órgãos governamentais, depende da parte da sociedade que está mais desenvolvida, mas depende fundamentalmente de cada um de nós. Porque a cidade que a gente quer depende do comportamento que nós vamos adotar, enquanto indivíduo, enquanto cobradores da sociedade civil e dos governos, para que, finalmente, esse plano agora traçado a N mãos, que envolve um conjunto de cidades, possa ser implantado. E que esses indicadores, esses objetivos que a gente pretende alcançar, a gente consiga construir indicadores e acompanhando esses indicadores para verificar eventuais desvios. É possível viver daqui 5, 10, 15, 20 anos numa cidade muito melhor do que nós temos hoje. Porque daqui a esse tempo a nossa cidade será mais rica, o país será mais rico inevitavelmente. E essa riqueza vai nos dar também maiores responsabilidades. Construir a cidade que a gente quer depende profundamente daquilo que cada um de nós quer fazer a sua parte para se comprometer com a cidade que a gente quer.